Vou trocar de câmera, vamos para o nosso convidado de hoje, entrevista do dia aqui no Jornal Litoral. Hoje eu recebo aqui no estúdio o advogado Augusto César Cardoso Miglioli. Melhorou, né? Miglioli, eu tinha falado, Miglioli. Ele é advogado e atua em diversas áreas do campo do direito. Seja bem-vindo, Augusto. Obrigado. Boa tarde para você. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos os telespectadores. Prazer estar aqui com você legal. No dia de hoje. Perfeito. Obrigado pelo convite. Tamo junto. Augusto, vamos falar sobre processos criminais, inclusive falando a respeito do 8 de janeiro, da invasão aos prédios lá em Brasília. Mas eu queria saber o seguinte, o senhor também é advogado criminalista e a gente sabe que tudo que vai contra a lei, né, acaba se tornando um crime, obviamente. Mas quando é que eu preciso acionar um advogado criminalista? Bom, Thiago, primeiramente, nem tudo que vai contra a lei acaba se tornando um crime. Certo. Existem fatos que são contra a lei, mas, no entanto, eles não se caracterizariam um tipo penal que nós chamamos. Uhum. Seria a caracterização de um crime quando uma conduta ela é praticada e ela se amolda a uma previsão legal capitulada no Código Penal. Certo. Então, se você adotar uma conduta que está prevista no Código Penal de forma positiva, isso sim se torna um crime. Por exemplo, matar alguém, subtrair coisa alheia, essas condutas são criminosas. Uhum. Agora, outras, porém, deixar de pagar o condomínio é contra a lei? É contra a lei, mas isso não é crime. Certo. Tá? E a questão do advogado criminalista... Isso. Basicamente, você vai precisar de um suporte de um advogado criminalista quando você se vê envolto a uma situação da prática de uma conduta, no caso de um indiciamento em um inquérito policial ou até mesmo no processamento de uma ação penal. Augusto, agora, um processo criminal, é claro que cada crime é um crime, é relativo, mas tem um tempo médio um processo leva para ser literalmente transitado e julgado? Não tem um tempo médio. Uhum. Aliás, esse é um problema atual dos nossos tribunais, uma questão que envolve procedimentos administrativos, capacidade da estrutura do Poder Judiciário. Hoje nós sabemos, e toda a sociedade conhece um pouco dessa sistemática, os fóruns em geral, tá? Eles detêm um problema no que diz respeito à quantidade de processos que estão em tramitação hoje no país. Hoje, com o advento da tecnologia, nós temos já o processo judicial eletrônico, ele veio para otimizar o andamento desses processos, mas ainda assim, no que diz respeito ao tempo, ao prazo de tramitação, não existe um tempo médio. São vários fatores, são várias questões que vão fazer com que o processo tramite de forma mais lenta ou mais ágil, tá? Isso dentro do próprio processo. Tem processos que eles tramitam de forma mais ágil pela simplicidade da matéria. Outros, porém, que possuem uma complexidade maior, uma profundidade maior, eles vão acabar demandando aí mais tempo de tramitação. Você pode citar um exemplo para a gente de um processo que o senhor assumiu e falou, nossa, esse está demorando? Olha, na verdade são vários processos que eu assumi e que eles de fato demoram, tá? Mas geralmente os processos da área civil, outros processos também de áreas empresariais, eles acabam esbarrando um pouco na questão temporal, justamente pela questão estrutural, tá? E às vezes também pela complexidade da demanda. Certo. Mas para você ter uma ideia, e aí eu posso falar aqui en passant, existe a notícia da existência de um inventário na comarca de Santos mesmo, certo, que me parece seria o processo mais antigo da cidade que eu ouvi dizer. É um inventário que ele ainda está em tramitação e ele se iniciou no ano de 1987. Nossa! Agora, por que da demora na tramitação desse inventário? Pela complexidade, pela quantidade de bens, pelo patrimônio que precisa ser partilhado, e aí incide uma série de problemas correlatos que fazem com que esse processo ele tramite de forma muito lenta e longínqua, né? Queria saber também qual o erro mais comum, na sua visão, né, do acusado, que você vê durante o processo criminal. Olha, tem vários erros que o acusado comete ou pode vir a cometer durante o processo criminal, mas principalmente o não atendimento das orientações do profissional
que o representam. Certo. Quando o acusado ele deixa de seguir as orientações do advogado, quando ele deixa de absorver a ideia profissional ou a estratégia profissional que ele coloca ali para o seu constituinte, esse é o erro mais básico e é um dos erros que nós temos mais acompanhado na nossa realidade aí jurídica e judiciária. Perfeito. Agora, vamos falar das manifestações lá do dia 8 de janeiro. O pessoal causou danos ao patrimônio público. Eu queria saber como é que está sendo julgado esses crimes, né? Julgados na vara criminal. Como é que funciona tudo isso pelo local? Afinal de contas, o pessoal que veio de Santa Catarina, veio de tudo que é lugar, e o crime ocorreu lá em Brasília. E tem muita gente reclamando que o processo não está correndo de forma correta. Enfim, como é que o senhor vê essa situação? Olha, Thiago, essa é uma situação atípica, tá? Uhum. Porque ela envolve uma questão constitucional mais ampla e, ao que se tem notícia, ela é algo assim inovador, tá? Por quê? Porque a competência para o processamento e julgamento dessas questões que dizem respeito à invasão do dia 8 de janeiro, ela ficou atribuída especificamente ao Supremo Tribunal Federal. Certo. Então ela não está na vara criminal comum. E todo o trâmite dela segue sob sigilo, sob segredo de justiça. Então é um procedimento sigiloso. As pessoas que estão sendo demandadas, tá, nesse procedimento e de forma unitária, cada uma de forma individual, elas estão tendo as condutas apuradas, cada qual no seu procedimento específico. Houve aí uma divisão para apuração, então ela está dividida mais ou menos entre as pessoas que praticaram o crime, entre as pessoas que idealizaram as manifestações e também, possivelmente, aqueles que financiaram, tá? Mas tudo isso ainda num campo mais amplo de investigação. Então tem uma parte que ainda tramita em investigação, outras pessoas já foram denunciadas, porque a Procuradoria-Geral da República já reuniu elementos suficientes para poder fazer essa denúncia, tá? E isso tem que ser verificado caso a caso, porque nem todas as pessoas que estiveram lá no dia 8 de janeiro cometeram crimes, tá? Então, basicamente, sob a supervisão do Supremo Tribunal Federal, prática de crime, basicamente, seriam aquelas que entraram, depredaram prédios públicos, patrimônio público, e, enfim, cometeram aí uma série de delitos de dano, tá? Certo. E numa visão mais ampla, a Procuradoria-Geral da República leva isso para um patamar constitucional maior, fornecendo a acusação de golpe de Estado, atos antidemocráticos e contra a democracia. Mas, aí, cabe uma divergência e uma análise jurídica, de cada acusado, tá? Perfeito. Augusto Miglioli, nosso tempo de TV é curto, Eu o sei. assunto é amplo, muito interessante, mas Te agradeço, temos um obrigado. tempo, de qualquer forma, agradeço demais a sua participação. Obrigado, Thiago. Esclarecedora aqui no Jornal Litoral, viu? Obrigado. Foi um prazer, viu? muito Valeu, obrigado. obrigado, viu? Até mais.